que a Lindiane está aqui com a gente. Vamos ver se a gente consegue puxar ela para junto. Tudo bem, Lindy? Como é que você está, querida? Seja bem-vinda. Boa noite. Já é boa noite? Boa noite. Boa noite, 6 da tarde. Primeiro, que prazer estar aqui com você, Pedro, que já é um colega de alguma data. Prazer estar aqui com vocês e uma boa noite a todos que estão conosco também. Você chegou a assistir, Lindy? O que você achou? Olha, eu assisti, fiquei nessa pegada de meu Deus aqui durante a tarde, né? Eu tenho interesse pessoal, eu também atuei como advogada criminalista já, então eu gosto de uma criaca. E o que eu achei? Tecnicamente dizendo, vamos lá. Tecnicamente, bom, vamos lá. Eles bateram muito no óbvio. Então, assim, olha, não era bem isso. A prova existe, mas ela não está conectada aos fatos. No caso do Demóstenes, né, que ele foi o ele ficou, tipo, 18 minutos puxando o saco dos ministros e tal. Eu até estava comentando em um canal aí que eu estava assistindo. Isso é normal, quando a gente vai fazer uma sustentação oral, você sauda, né? A Câmara, sauda os magistrados lá, os desembargadores, geralmente é desembargador, quando a gente faz sustentação oral. E aí, no caso, ministro. Normal, mas não precisava 18 minutos, né? Ele só faltou pegar Chegou uma hora que tava demais. Ele começou a elogiar o Kaká e o Lênio, o prerrogativo. Eu falei, pô, ele vai começar a elogiar os progressistas? Qual que é o lance aí? Não, eu já falei, vamos chamar ele. Já tava quase chamando aqui para de convidado. Mas, assim, na do Mauro Cid, era um pouco óbvio que eles iam bater na questão da delação, né? Da veracidade da delação. Então, eles comentaram sobre que é normal que os outros réus vão contestar a delação e tal, porque, querendo ou não, ele vai ganhar um benefício, né? Em detrimento dos outros. Então, é óbvio que eles vão criticar ali a delação. A última aí, que foi do Anderson Torres. Então, também ficou... Eu peguei aqui uns resuminhos de algumas, assim, para a gente poder falar mais bonitinho. Então, do Garnier, que eu peguei aqui também. Então, eles pegaram na questão processual, então, falta de individualização da conduta. Então, eles falaram que no caso do Garnier, eles colocaram como uma narrativa genérica. Foi muito genérica a defesa do Garnier, entendeu? Então, ele também tentou... Foi a do Demóstenes Torres, né? Do advogado Demóstenes Torres, que já foi político, aí todo mundo sabe. E aí também ele falou sobre isso. Então, ele quis dizer assim que foi ilegal, que é ilegal, né, os apontamentos contra ele, que é uma coisa genérica, que não tem conexão, mas a fala dele no total, no geral, ele se utilizou de uma narrativa de argumentos. Eu estava até falando disso em outro canal. Então, ele não se apegou a fatos. Ele ficou lá fazendo uma oratória, uma coisa meio sofista. Então, a do Garnier, do Demóstenes Torres, foi bem vaselina, que é essa que a gente comentou. Teve uma coisa só na defesa dele que eu achei que foi bem focada. E aí eu achei focada em todos, exceto a do Mauro Cid. E aí foi o caso do Demóstenes, até mostrou uma certa mágoa. Que foi o ataque centrado que ele fez no Gonê. O Gonê ali virou a pinhata do Demóstenes, né? Ele ficou dando pauladas assim do começo, depois que ele terminou a bajulação de 18, 20 minutos. Aí ele virou os canhões pro PGR. Lembrando que quando o Paulo Gonê estava na condução dele para virar o procurador-geral, ele almoçou com Demóstenes, ele almoçou com todos os bolsonaristas. Então, quando ele vem com aquela paulada da denúncia, eu acho que todo mundo deve se sentir meio traído, né? Aí ficou aquela coisa, poxa, logo você, não é mesmo? Mas que, assim, no processo criminal, ali, com relação, independente dessas questões políticas que a gente sabe que vão existir, principalmente num caso como esse,
Fica essa coisa de promotoria e defesa o tempo todo, um falando que tem, o outro falando que não tem, o outro falando que não é, né? Então aí a gente fica assistindo ele se degladiando. E nesse caso no caso do Demóstenes, que já tem aí um passado em Brasília aí, né? Carlinhos Cachoeira, é uma figura meio complicada demais. Exatamente. Ô Lindy, a Xanda estava me lembrando, o que vai acontecer na semana que vem, que aqui no canal, se você quiser contar para a galera? Ai, gente, me colocaram numa missão aí muito doida. Eu aceitei porque, né, eu sou irresponsável, mas Pedro precisa descansar, né, gente? Ele é uma pessoa onipresente. Hoje foram 3 lives diferentes. Né? É muito corrido. Você tem mais ainda, não tem hoje? Tem mais uma. Mais 2, eu acho. Enfim. Então, não vou pensar, deixa pra lá. Não, é assim, a gente vai entrando. Uhum. Não é? É assim, vai entrando, muda o link e bora. Mas semana que vem eu terei a honra e a responsabilidade de cuidar da casinha do Pedro durante as manhãs no Folha Notícias Manhã. Espero fazer aí uma parte aí do seu trabalho, conseguir conduzir, trazer notícia para o pessoal, deixar vocês muito bem informados, que Pedro precisa parar. E né, não é nenhuma questão de cansaço só, né, Pedro? É uma questão mental que a gente precisa desconectar um pouco, né? Precisa desconectar um pouco, e eu acho também, você acabou também adiantando, vai ter algumas mudanças aqui no canal, tá, gente? A gente não quer dar muitos spoilers, assim, mas vai ter programas novos. A Lindy também vai assumir um programa novo super bacana na parte da noite. Enfim, vai ter muita coisa legal para vocês ficarem por dentro. Então, a galera que acompanhou o julgamento por aqui, eu agradeço muito aí a audiência que vocês nos dão. É um canal novo, lembrando que a gente surgiu no comecinho do governo Lula. Então, é mais ou menos isso que a gente tem para acompanhar. Ô, Lindy, eu vou aproveitar que você está aqui. Vamos ver alguns melhores momentos que eu acho legal a gente mostrar. Sim, com certeza. Isso, bora. Teve uma coisa que aconteceu, que foi a Carmen Lúcia, né? Deixa eu pegar isso aqui. Foi maravilhoso, né? Isso aqui foi maravilhoso. Vou pegar do Migalhas aqui, que tem no Twitter. Vamos ver aqui, que tem um corte completo. É 2 minutinhos, gente, mas eu garanto para vocês que valem muito a pena. Que é justamente nessa defesa do Demóstenes que a gente fala. Do Demóstenes, não, Qual que foi dessa defesa? Não foi o do Anderson Torres? Do Ramagem, não foi? Do Ramagem, isso. Que o cara tava falando de voto impresso e de voto autenticado. Começou a meter essa no meio do julgamento. Ele meteu o louco. E aí, dona Carmen mandou isso aqui. Eu queria apenas fazer não propriamente uma indagação, enfim. Pois não. Que o nobre advogado fez muitas referências à inexistência ou que teria havido uma campanha pela eleição auditável, pelo processo auditável, e que isto era algo que foi até objeto de uma proposta de emenda constitucional. Mas Vossa Senhoria sabe a distinção entre processo eleitoral auditável e voto impresso. Sim, excelência. Porque repetiu como se fosse sinônimo, e não é, porque o processo eleitoral é amplamente auditável no Brasil, passamos por uma auditoria, e para que não fique para quem assiste a ideia de que não é auditável. Uma coisa é a eleição com processo auditável, outra coisa é o voto impresso. O que se fez foi, o tempo todo, dizer que precisava de voto impresso, que tem a ver com o segredo do voto, a lisura e rigidez do direito de cada cidadã e cidadão votar só de acordo com o que ele pensa e ninguém saber disso. Outra é a auditabilidade. A auditoria, desde 1996, quando foi criado o processo eletrônico, ela é auditável e passa por várias fases. Então, só para ficar claro, porque Vossa Senhoria usou com muita frequência, como se fosse a mesma coisa. Não é, e o que foi dito o tempo todo foi esta confusão para criar uma confusão na cabeça da brasileira e do brasileiro e colocar em xeque. Então, só para esclarecer.
Posso, então, esclarecer a minha própria fala para que eu não passe... Por favor, porque foi muito repetido. Eu estou copiando e por isso é que eu usei essa expressão voto auditável, voto impresso, porque nesses textos e nos pronunciamentos de Jair Bolsonaro, esses termos eram repetidos. E ilegítimos. Minha opinião, vou falar minha opinião pessoal. Não é opinião, a meu entendimento pessoal. Fato ele ferrou o cliente dele aí. É amplamente total. Eu advogado pena máxima. Profissionalmente agradeço a segurança das urnas e essa questão do voto impresso. Tem advogado pena mínima, esse é o pena máxima. Não é a defesa que defende essa ideia. Ótimo, que fique claro. O processo eleitoral brasileiro é auditável, íntegro, perfeitamente seguro, como se comprova amplamente. Voto impresso, desde a introdução do voto eletrônico no Brasil, não estamos tendo. É este o fato. E também, para retificar, em 2020, 2021, não era o ministro Fachin o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, para não se imputar a ele a assinatura do acordo perfeitamente legítimo. Realmente. Muito obrigada. Obrigada, presidente. Que vergonha, cara. Que vergonha isso aqui. Cara, Lindy, assim, você é do direito, cara. Eu nem sou do direito, eu sou do jornalismo. Eu fiz filosofia só. É uma vergonha, não tem estudo, cara. Não, é o julgamento mais importante do país. Não, e assim, justamente, tudo isso está acontecendo porque houve uma tentativa de golpe de Estado para a derrubada das nossas instituições democráticas. E uma das questões que sempre esteve à tona desde então, foi o voto impresso, e porque a urna tem que ser auditada com voto impresso, e o código-fonte, né, que é o que eles adoram. Não, porque tem o código... Não, eles se acham hackers, eles não sabem porra nenhuma de programação, tipo... Não sabem nem o que eles estão falando, e assim... E aí ele tinha que ter tocado nesse tema, se fosse, então, para mencionar o assunto, de uma forma assim, olha, existia isso, mencionar de uma forma mais distante. A gente consegue fazer isso no processo. Entendeu? Quando você vai numa sustentação, assim, numa audiência, falar de uma forma mais distante, porque aí ficou parecendo que ele é o tio do Zap. Do jeito que ele falou, parecia que ele era o tio do Zap, que é isso aí mesmo, que o cliente dele, inclusive, convenceu ele disso. Ficou dando essa impressão, né? E ele não falou de uma forma distante, ele falando isso como se fosse uma certeza. Não, olha, realmente... E isso pegou mal, e a tia Carmen foi para cima, falou, não, aqui não, aqui você vai falar direito com a gente, aqui não o puteiro tem regra, né? Não, e assim, cara, você vê que a defesa tá mal construída quando o Demóstenes, no caso, falou que levaria cigarro pro Bolsonaro na cadeia, cara. Cara, eu vi isso, até destaquei aqui alguns pontos, eu falei, não, coisas que eu preciso falar para as pessoas na Folha. Gente, assim, foi uma puxação de saco, e aí ele já não sabia mais do que ele estava falando, né? Ele foi embora, e ele falou que gostava do Alexandre também, então, assim, ele já não sabia mais para onde que a fala dele estava indo. Ele se perdeu bastante na defesa. O Demóstenes, ele, na verdade, não tinha muito o que falar, então ele ficou naquele discurso, naquele enredo ali, tentando convencer as pessoas, olha, o meu cliente é inocente, e contou uma história, sei lá, do sítio do Pica-Pau Amarelo, entendeu? Isso. Não, ele falou aqui, ó, só para vocês saberem. Pessoa, o seguinte... É possível gostar do ministro Alexandre de Moraes e, ao mesmo tempo, gostar do ex-presidente... Esse negócio de gostar do Alexandre de Moraes, parece um negócio meio... Pô, vocês estão com tensão sexual, vão resolver seus problemas, cara. Sei lá, cara. Tipo, por que isso? Tem a ver alhos com bugalhos. O ministro Alexandre é um dos integrantes da Suprema Corte. Chega, entendeu? A gente fala Xandão brincando e tal... Mas assim, o Roberto Jefferson, ele prestou serviços inestimáveis à civilização brasileira, porque ele praticamente botou um alvo na testa do Alexandre e contribuiu para todos esses caras serem condenados. Não é possível, cara. Que troço é esse? Bolsonaro? Sim, sou eu. Né? Essa pessoa. E explico por quê. Um dia eu já estava fora da política,
e estava no aeroporto de Brasília. E meus ex-colegas passavam por mim e tal. De repente, passou o Bolsonaro com a mochilinha parecendo um soldadinho de chumbo, né? E falei para minha mulher, olha, até o Bolsonaro está me evitando. E aí ele parou lá naquele lugar que passa o raio-x e tal, olhou, me viu, voltou também correndo e me deu um abraço e falou, senador, para mim não aconteceu nada. Então, se o Bolsonaro precisar de eu levar cigarro para ele em qualquer lugar, conte comigo. Né? Ele é uma pessoa que eu gosto. Então, talvez seja a única pessoa no Brasil que goste do ministro Alexandre de Moraes e goste do ex-presidente Jair Bolsonaro. Não vem ao caso! Não vem ao caso! Nobody cares! Nobody cares, eu ia falar exatamente isso. Porra, meu! Meus gatos, dá um oi da Folha Democrata. A gente esculhambou o advogado, apareceu o gatinho aí pra figurar. O Cid, fala lá. Cid não, que não é Cid, não é o Mauro Cid, tá? É Siddhartha. Sim, Siddhartha. Siddhartha é bonitinho o nome. Não que Cid não seja, mas o problema é que esse Mauro Cid melou tudo, né, gente? Hoje não é um bom dia para chamar Hoje não é um boa... Desculpa aí, meus amigos Cids, mas não é um bom dia para vocês. Lindy, era isso que eu tinha para falar. Não sei se você quer estender um pouco mais. Eu vou fechar aqui para coitadinho, o Gabriel também descansar, para a gente seguir. Diga lá. Não, na verdade, o que eu queria até falar para o pessoal, sei que você tem compromisso, é só esclarecer alguns pontos com relação a o porquê que esse julgamento está acontecendo da maneira que está acontecendo, só alguns pontos que eu queria trazer, porque muita fake news, então também fica aquela coisa assim, por que o Supremo que está julgando, sabe, alguns pontinhos mesmo técnicos que eu separei para trazer para o pessoal e falar como que vai acontecer a semana. Então era só isso que eu queria falar, mas Pedro, se você tiver compromisso... Não, é isso, eu acho que, gente, e não veja bem, ao contrário do que eles dizem, né, porque quando a gente traz aí os fatos, né, provavelmente o Bolsonaro vai ser condenado, o pessoal fala, jogo de cartas marcadas. Não, gente, ele vai ser condenado porque abundam provas. É um crime gravíssimo, é um crime que, se não for estancado agora, assim como a gente tem outros diversos problemas no país, vai virar uma epidemia de gente querendo corromper o sistema democrático, as penas têm que ser duras. O Alexandre está agindo, é importante pontuar isso, né? Ao mesmo tempo que o Gonê desperta a ira dos caras, porque ele dependeu dos bolsonaristas para conseguir a indicação da PGR, o Alexandre modera o discurso, ele poderia ter colocado o Bolsonaro numa preventiva, deixou ele preso domiciliarmente, porque ele rompeu as cautelares 1 milhão de vezes, né? Voltou. E não foi por falta de aviso. Não. Foi, gente. Foi completamente justo. O Alexandre está sendo sereno e os demais ministros estão fazendo o trabalho deles, até representando o interesse dessa galera meio torta, até o Fux. O Fux, pelo menos, está tendo dignidade, não pedir vista. Que eu acho, assim, tudo bem haver divergências, as interpretações são diversas, mas acho que vai ter pouco espaço para embargos, Lindy. Então eu acho que ou o processo se encerra agora em setembro mesmo, essa hipótese é menos provável, mas acho que com os recursos, até comecinho de outubro, já vai estar tudo resolvido. Dia 12 de setembro vai ser o dia. Eu acho que até começo de outubro realmente está resolvido, principalmente a questão do trânsito em julgado, porque o único recurso seriam os embargos de declaração, e após os embargos de declaração, os embargos infringentes. Todos esses são de 5 dias sem interposição, então provavelmente eles vão acelerar essa apreciação pela notoriedade do caso. Então é exatamente até o que o Cacai comenta muito, que em outubro já se encerra, porque não tem, né? Mesmo os embargos, era o próprio plenário do Supremo, porque não teria uma outra instância. É importante explicar isso para as pessoas também. O STF é o nosso maior tribunal superior, como a competência originária é dele, então não há muitos recursos. Você tem ali os embargos de declaração, que só para explicar para o pessoal, é uma coisa mais ali da formalidade do acórdão, que nesse caso é acórdão, que é proferido pela turma. Então, ali você tem a decisão, então, uma omissão, uma contrariedade e uma obscuridade que tenha naquela decisão, que eles podem interpor o ED em 5 dias.
E aí, no caso, assim, que eles vão tentar inventar, eu acho que isso pode ser muito possível, tem os embargos infringentes. Que aí você pode tentar discutir uma matéria ali de legislação e tudo mais, tentar pegar alguma coisa, mas a gente sabe que vai ser protelatório, né? As provas estão muito robustas, eles vão fazer, porque assim, dentro da advocacia, a gente faz de tudo, não para absolver o nosso cliente, é importante falar isso, mas para tentar estancar o máximo que der da pena. Tanto que eu brinquei do pena máxima, porque ali a gente Aquela é uma defesa mal feita. Aquela é uma defesa mal feita. Aquele negócio. É tipo o cara que faz matéria ruim no jornal. Você fala, puta, tá barrigando. O negócio tá sem pé nem cabeça. A gente teve um exemplo aí essa semana de uma matéria esquisita, entendeu? Eu tô chegando na comunicação. Tem piores, tá? Tem piores. Tem, não, com certeza. É que algumas acabam ficando famosas, mas... Exato. Então, assim, a gente, é claro, você vai tentar o máximo pelo seu cliente, então mesmo você não conseguindo a absolvição, que é que nem eu falei, no caso do Demóstenes, ele realmente não tinha o que falar. A defesa do Mauro Cid foi a melhor? Eu gostei do Mauro Cid. Para mim foi... Ele acabou meio que, assim, claro, o cara não, o sujeito é um criminoso, né? Mas ele acabou meio que prestando um serviço para o país, né? Ele tentou em algum momento recuar, né, na delação, mas no final ele sustentou mesmo, né? Foi aquilo, eu vi, e é isso. E aí o advogado tentou explicar as inconsistências. Não tem muita explicação, na verdade é o seguinte: em determinado momento tentaram negociar com ele. Tá muito claro isso. Sim. Tá muito claro. Tentaram negociar um cala-boca. Foi isso que aconteceu. O Mauro Cid, assim, ele, no passado, isso aí até mencionando, um beijo para minha fonte do Exército, o Mauro Cid, ele tem um passado, assim, ele é um cara que ele tem uma história dentro das Forças Armadas ali, uma conduta ilibada, né? Então já vem da família do pai dele, que também aí fez um monte de maluquice, mas ele tinha uma trajetória assim que era respirando, ele virava general. Respirando é uma coisa. E aí tinha um Bolsonaro no meio do caminho. Isso, no meio do caminho tinha um Bolsonaro no meio do caminho, e ali ele se perdeu, e eu tenho certeza que ele não imaginou a dimensão que isso fosse, e aí ele falou, não, minha família é a minha vida que eu me dediquei, eu vou dar um passo atrás. Eu percebo muito que foi isso pelas conversas que eu tive com essas pessoas e do Exército, e que me falaram bem dele, como uma pessoa ali que sempre era muito certinho, muito... Sempre o 01, né, que eles falam, é o cara... Isso. É o cara que vai chegar lá, né? Fala, pessoal da Folha Democrata, aqui é Pedro Zambarda, editor do canal, falar um pouquinho a respeito da necessidade de vocês financiarem a Folha Democrata. Gente, a Folha Democrata é financiada através de um Pix chamado Folha Democrata, é o endereço do Pix, né? folhademocrata@gmail.com. Nós precisamos do nosso jornalismo financiado por vocês que são do nosso público, porque nós passamos vários perrengues aqui com o YouTube, vocês sabem muito bem. E mesmo assim, graças a essa comunidade muito unida, a gente conseguiu fazer lives históricas, acompanhar praticamente ao vivo a campanha do Guilherme Boulos, trazer informações exclusivas a respeito de Gustavo Gayer, de Olavo de Carvalho, de todos os bolsonaristas, combater as fake news e tudo o que a gente acompanha. Por R$80 no nosso Pix você ganha um curso de roteiro para série, o que é muito importante se você é artista, roteirista, se você lida com essas práticas da economia criativa. Outra forma de você colaborar também é se tornando membro aqui do nosso canal. Isso é muito importante para você fazer as suas atividades por aqui, porque você tem acesso a vídeos exclusivos e nós temos um curso de jornalismo básico para você poder acompanhar a partir de R$5, que é ministrado por mim. A gente tem aí quase
uma dezena de aulas e muito conteúdo para você poder acompanhar. Meus caros, minhas caras, financiem o jornalismo independente, financiem o jornalismo que se posiciona à esquerda, financiem o jornalismo na internet, que traz informações confiáveis, checadas, que cruza informações e que trata você, que é o nosso público, de uma maneira muito séria. Vida longa e próspera, gente. Cuidem dos seus. Até mais. Tchau, tchau.